Primeiro dia útil do ano de 2023 e é inevitável que nós façamos alguns tipos de prospecção em relação ao ano. É inevitável também que se veja o que se desenvolveu nos últimos períodos, principalmente o último ano, e como que a agricultura nacional tem sido interpretada, como ela tem sido desenvolvida e principalmente como que os mecanismos e atores hoje que estão e que atuam de alguma forma na agricultura e a influenciam, como que eles acabam por impactar os negócios. Para falar a respeito de mercado, para falar um pouco a respeito também do cenário atual brasileiro, mudou muito. Tá? Não é nosso métier aqui, nossa especialidade é falar de economia, mas a política acaba por influenciar a economia de uma maneira geral. Então nós vamos falar um pouco a respeito de mercado de soja, falar sobre esses novos cenários, os desafios que se tem para a agricultura, para a produção rural brasileira de uma forma geral. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com um grande amigo, Matheus Pereira, que participa ao vivo do programa conosco, nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, primeiro programa do ano, é o primeiro programa também para mim, estava de férias, Matheus, estou voltando agora e a gente já volta tendo aí muita coisa para conversar. E antes de entrarmos propriamente dito no mercado de soja, mercado de milho, comercialização, eu gostaria de falar com você a respeito do tema que vai ser do nosso editorial do programa daqui a pouco, que traz a seguinte preposição, Matheus, que o agronegócio, que a agricultura familiar e meio ambiente não são temas antagônicos, pelo contrário, tem sido trabalhado conjuntamente nos últimos anos e a divisão do Ministério da Agricultura, que já foi anunciada, ontem nós tivemos Carlos Fávaro, no último domingo, assumindo a pasta do Ministério da Agricultura e nesta próxima terça-feira teremos os ministros da Pesca e também de Desenvolvimento Agrário, traz uma visão aí de uma prospecção de serem antagônicos. Então, antes de começar falando de soja, eu quero desejar a você primeiro um grande 2023 para você e para a Pátria Agronegócios e saber de você o seu entendimento a respeito deste novo momento aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Um grande prazer estar abrindo o ano aqui contigo, meu amigo. E de fato, 2023 começa com o pé direito, porém, né, com muita atenção voltada à política econômica dentro do nosso país, né? As divisões ministeriais, elas trazem sim certo receio, né, uma vez que nesses últimos 4 anos, no governo passado, agora já se dizendo, né, virando o ano com um novo governo, nesse governo passado, encabeçado por Bolsonaro, a gente tinha, né, um maior cuidado em tratar da galinha dos ovos de ouro do Brasil, que é o agronegócio, né, pujante, sempre sustentando um dos pilares mais importantes da economia brasileira. E agora a gente vê tratativas, né, que podem ferir, né, a sustentação, o agro traz, né, a geração de riqueza do nosso país, a capacidade de emprego dentro do nosso Brasil. Ainda é muito prematuro, Fabiana, a gente tratar de consequências do agronegócio, a gente está tratando só do primeiro dia útil do governo de Lula, né? Temos que realmente digerir mais informação do que vem pela frente, porém, sim, a agricultura familiar e ambiente não são antagônicos, né? Sempre foram tratados de maneira conjunta, pois são pautas, né, que caminham em direções paralelas, né? Sempre uma do lado da outra. O que vale ressalto por agora, eu quero até chamar a atenção, principalmente, né, a todos os empresários do setor agrícola que estamos assistindo por agora, Fabiano, e vai desde o produtor até, enfim, toda a atmosfera, né, de profissionais que circulam a atividade, é que se aproximem de seus representantes políticos, né, tenham mais essa proximidade, esse apoio a representantes de classe, em especial, né, essas entidades regionais e nacionais que representam um certo setor, como é o caso da soja, o caso do milho, do algodão. Então, a aproximação dessas entidades que possuem o pé, possuem a inserção nos bastidores de Brasília, serão muito importantes em defesa, né, do nosso setor nesses próximos 4 anos. A gente teve umas promessas deste novo governo, né, que não eram agradáveis, porém promessas nem sempre são cumpridas, muito pelo contrário, a gente viu muito mais promessas não serem cumpridas por políticos do que serem, né? Então a gente vai ter que realmente
aproximar de quem tem um pé lá dentro, quem tem poder de ação, que geralmente são ou representantes parlamentares, né, aqueles eleitos, governadores ou deputados, senadores que foram eleitos por nós, população, ou então para os representantes de classe, que são essas entidades que defendem, né, pequenos ou grandes setores. A aproximação e o apoio a essas entidades e esses representantes serão cruciais, né, para a manutenção de um cenário promissor, de um cenário saudável, um ambiente confortável ao empresário e todo, mais uma vez, aquela atmosfera, né, que circula o agronegócio de profissionais. Matheus, e eu estava trazendo, né, estava fazendo um balanço nesse último domingo a respeito de como que abriria mercado de commodities agrícolas, principalmente soja e milho, nesta segunda-feira. É importante lembrar que esta segunda-feira, nos Estados Unidos, é feriado, né, o feriado de Ano Novo deles, como o Ano Novo caiu no domingo, passa para esta segunda-feira. Então não tem a referência norte-americana. E ao mesmo passo, e aí voltando para a política interna aqui no Brasil, a questão doméstica, tivemos um revogaço de decretos do ex-presidente agora Jair Bolsonaro, entre eles de um processo importante de privatização de algumas empresas, como a dos Correios e também da Petrobras. E a Petrobras, ela trouxe um impacto muito forte no dia de hoje, negativo. Petrobras derretia o valor das suas ações aqui no Brasil, afetava o índice Bovespa também, e claro que esse cenário todo acaba mexendo com o dólar, e dólar forma preço de soja, de milho, de carne bovina e tantos outros produtos. Como interpretar este momento que deve ser, principalmente de um impacto inicial, Matheus? Olha, muito bem, Fabiano. A gente tinha, né, um posicionamento mercadológico muito claro durante, né, as eleições, durante toda a campanha eleitoral, pré-resultados de urnas, né, que eram quando um governo depositava esperança na reascensão econômica do Brasil no governo de Bolsonaro e na sua equipe, ao meu ponto de vista, do ponto de vista de toda a pátria, quase extraordinária. A gente tinha ali tanto a autarquia do Banco Central liderada por Campos Neto, quanto o nosso Ministério da Economia liderado por Guedes, a gente tinha um grande time, né, que estava realmente batendo um bolão econômico e mostrando, né, ao planeta o que o Brasil tinha capacidade de reacender pós-saída do Covid, né, pós-saída da crise sanitária. Então, o governo sempre que vinha, né, o mercado sempre que vinha maiores esperanças, né, depositadas sobre a reeleição de Bolsonaro, o mercado se tornava otimista. E a recíproca também era verdadeira. Quando a gente via uma possível mudança de governo como foi efetivada por agora, o mercado se tornava muito averso, né, muito risco, muito estressado. Né? Então, a gente viu um mercado entrando agora em 2023 extremamente estressado com a mudança. Né? Aquele time que vinha batendo um bolão na economia do Brasil foi mudado, né? Foi despedido, foi substituído por novos integrantes que até o momento só trazem desagrados a nós, né, estudiosos mais ortodoxos da economia. Né? Ortodoxos são aqueles estudiosos ali que prezam por uma economia mais sólida, uma economia mais real, né? Deixam de trazer toda essa ideologia econômica que vem sendo construída, que muitas das vezes não são aplicadas de maneira correta ou não trazem, de fato, os benefícios que a economia ortodoxa traria. Então, quando a gente vê toda essa aplicação, né, vê toda essa possível mudança da política monetária brasileira, eventualmente um revogaço da autarquia, da autonomia do Banco Central, que é muito improvável, porém pode sim ser possível ao longo dos próximos 3 a 4 anos. Então traz muita preocupação, Fabiano. E o ponto que eu quero mais ressaltar durante os discursos de posse de Lula ao longo desse último final de semana, qual acompanhei todos, foi que Lula trata com banalismo, né, o teto de gastos. O Brasil, que hoje tem, né, por medida protetiva, né, contra um eventual processo de alavancagem financeira, eventualmente um processo delicado de falência, coisa que está longe de acontecer, porém, né, o teto de gastos nada mais é do que um limite aonde o governo federal pode, né, gastar sobre a relação da Receita Federal. Então, basicamente, se a gente tratasse o Brasil como empresa, o teto de gasto seria capacidade de caixa. Né? A gente vai gastar mais do que a gente consegue receber. Então, o teto de gasto é uma medida fundamental, né, para manter a austeridade fiscal no nosso país, manter o equilíbrio de contas, manter o crescimento econômico saudável. Quando Lula traz no final de semana que teto de gasto não deve ser aplicado, que nunca se viu um país dessa dimensão ter um teto de gasto,
ele simplesmente está dizendo que, poxa, o Brasil como empresa vai poder gastar muito mais do que recebe. E agora, quem vai pagar essa conta? Infelizmente não dá para saber se vai haver uma elevação de carga tributária para a população para pagar essa conta onde o novo governo quer aumentar a capacidade de despesa. Então, de fato, é a grande preocupação para entrar em 2023. Não só o revogaço das estatais, né, que, no nosso ponto de vista, traria muitas melhorias, né, o setor privatizando essas estatais, dando competitividade, abrindo o mercado, trazendo novas empresas, que agora volta atrás, né, depois de muita luta, caminhando por talvez uma maior competitividade, né, de setores privados, setores públicos hoje dentro do Brasil que poderiam ser privados. Então, de fato, traz muita incerteza. O mercado está averso, está bem espetado, está bem sensibilizado com essa mudança radical aí de aplicação da política monetária, aplicação realmente da política sobre a economia, que até então não está nada agradável, está dando aquela azia realmente quase intragável que pode vir pela frente. Exatamente, Matheus, estouro de teto representa precariedade, né? Um país que, para investir, vai ter que se endividar com juros muito altos. E agora, falando mais precisamente das questões ligadas ao mercado de soja e desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil, semeadura da soja já está acima de 90% no Rio Grande do Sul, planta um pouco depois. Na Argentina atingiu 84%, 86% semeadura da soja, com um fator climático que não tem colaborado em nada com o desenvolvimento dessas lavouras. Como que este momento, né, principalmente o desenvolvimento da Argentina e parte do Brasil, sul brasileiro, pode representar em termos de impacto para a produção sul-americana, que se esperava uma super safra, Matheus? Muito bem, Fabiano. Como você acabou bem disso agora há pouco, né? Bolsa de Chicago fechada para ressaca de Ano Novo, né? Mesma coisa aconteceu durante o Natal. Bolsa de Dalian também na China fechada para essa ressaca de Ano Novo. Então, as atenções ainda estão voltadas ao lado da oferta, né? E quando a gente olha a oferta que só recai agora sobre a América do Sul, a Argentina é o epicentro dos problemas, né? A Argentina que vem sofrendo com a maior seca da história da Argentina, os piores índices de saúde vegetal já registrados dentro do solo argentino. A Argentina que tem hoje 84% semeado de soja, porém, percentual que já estaria em retinha final caso o ano tivesse sido de regularidade climática. Argentinos hoje, relatos da clientela da pátria dentro da Argentina nos indicam, né, de que muitas dessas áreas não serão semeadas por incapacidade produtiva. Aquela região tem 4 províncias hoje muito importantes, né, que são as principais províncias produtoras de soja da Argentina, que é Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé e Entre Rios. As 4 somadas, né, somam ali quase 95% de toda a soja produzida dentro do solo argentino. São 4 províncias que vêm sofrendo as estiagens prolongadas. Teve regiões que ainda não voltaram a chuvas desde o início da janela de precipitações, né, que também abrem ali por volta de setembro. Essas chuvas ainda não voltaram. E, mais uma vez, a Argentina vem passando por um problema climático, porém de muito mais intensidade agora, né, se desenhando como uma catástrofe produtiva. Hoje, sem dúvida alguma, um teto produtivo máximo já foi reduzido em pelo menos 15% na soja argentina. A gente está falando aí de uma redução de algo em torno de 8 a 9 milhões de toneladas que já deixaram de ser produzidas simplesmente por incapacidade de plantio, ou aquele plantio que foi plantado, baixa taxa de germinação, baixa qualidade de lavoura se desenvolvendo naqueles períodos iniciais vegetativos. Então a Argentina é o grande problema. E nesse exato momento, Fabiano, é quando a Argentina, entre hoje, dia 2, segunda-feira, e essa sexta-feira, vai ser, dia 7, né, vai ser realmente o período aonde os argentinos possuem as melhores chances de chuvas. Porém, na atualização agora, em tempo real, que eu fiz logo quando estava fazendo pergunta com a tela aberta, na atualização climática do atual momento, essas chuvas que eram distribuídas a grande parte dessas 4 províncias citadas, né, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé e Entre Rios, essas chuvas simplesmente se retraíram, concentrando exclusivamente em Buenos Aires, que é a maior província produtora. Em torno de 34% da produção de soja argentina está em Buenos Aires, só que todo o restante sofre com a prolongação da seca, aumentando ainda mais essa diferença entre o teto máximo produtivo
e a capacidade atual produtiva dentro da Argentina, que vem sofrendo todos os dias, aumentando aí aumentando a percepção do mercado sobre uma quebra generalizada aqui na América do Sul, em especial Argentina e grande parte do Rio Grande do Sul. Encerrarmos a nossa entrevista e também de uma pergunta bem rápida. As últimas semanas elas foram marcadas por pouca liquidez no mercado da soja, que é extremamente natural para o período. Como que o mercado deve reagir a partir deste momento e esses novos elementos que vão aparecendo no mercado internacional, principalmente da América do Sul, com uma percepção de que a produção deve ser menor? Muito bem, Fabiano. É um mercado sustentado por essa quebra consecutiva, terceiro ano consecutivo de quebras aqui da safra de soja do Brasil, da América do Sul, perdão. O Brasil também vem se enquadrando com quebras produtivas pelo caso do Rio Grande do Sul. Então o mercado se mantém sustentado, né, mantendo esses patamares aí ao torno dos $15 em Chicago, que são patamares que já estão precificando essas quebras potenciais na América do Sul, que ainda é só a pontinha do iceberg, viu, meu amigo? A gente vai ter aí, infelizmente, Fabiano, uma expansão dessas quebras generalizadas agora na entrada de janeiro, especialmente no Rio Grande do Sul e na Argentina, aumentando ainda mais a percepção de falta de oferta de soja em uma nova safra aqui na América do Sul ao mercado. Então, a gente ainda tem muita coisa para ser navegada, porém o mercado sustentado aí nessa entrada de 23. Tá certo, Matheus Pereira, um grande abraço a você, um ótimo 2023, bom trabalho a você e toda a equipe da Pátria Agronegócios. Para vocês também, meu amigo, um grande abraço, até logo.